Nós abrindo espaço para falar de São Paulo, que faz aniversário essa semana, 472 anos. A gente já falou de gastronomia, de arte, de turismo. Hoje a gente fala de negócios. E recebemos para uma entrevista Carlos Alberto Freitas, gerente do escritório centro do Sebrae São Paulo. Boa tarde, bem-vindo. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Adriana, Frumento e ouvintes da Band News FM. Eu gostaria de começar perguntando sobre o balanço de empresas que fecham, empresas que abrem. São Paulo segue com um saldo positivo. Nós temos sempre maior interesse em empresas de abrirem seus negócios aqui. E dá para a gente falar de um perfil desse momento, de empresas que têm se interessado mais em dar início aos seus negócios aqui na capital paulista? Dá sim, Adriana. É muito claro para nós, né, em cima dos dados do Data Sebrae, a quantidade de empresas que estão sendo abertas na cidade de São Paulo, né, um volume considerável. Em 2025, foram abertas 496 mil empresas, que é um volume bastante grande, e ele acaba refletindo muito o número de empresas e a quantidade de quinais, né, de códigos de atividade econômica, eles ficam muito claros em relação ao momento atual, né, das empresas de tecnologia, da logística dentro da cidade de São Paulo. Então, a gente vê muito claramente, né, empresas de entregas sendo constituídas, né? Então, foram 29 mil empresas de entregas, 24 mil empresas de transporte de carga, serviços, né, de beleza estética, mais 19 mil. Então, a gente vê que a cidade de São Paulo tem aberto novas empresas em todo o município, né, e o volume é sempre positivo. Por exemplo, hoje nós temos 2,5 milhões de empresas estabelecidas na cidade de São Paulo. Com uma população de 7,5 milhões, população economicamente ativa de 7,5 milhões de habitantes, a gente tem praticamente, para cada 3 pessoas, uma delas tem CNPJ. Então, o volume é extremamente considerável e vale muito a pena sempre olhar, né, para aquilo que está acontecendo no mundo dos pequenos negócios. E a gente está falando, sobretudo, de MEI, de microempreendedores individuais, ou a gente está falando de empresas com sede própria, com funcionários? Qual a participação de cada um nesse total de empresas abertas em São Paulo? Perfeito, Adriana. O número de MEIs estabelecidos na cidade de São Paulo hoje é de 1 milhão, né, de empresas MEIs, né? A gente tem mais 1 milhão de microempresas, aquelas que faturam até 360 mil reais, né? Temos aí 400, algo em torno de 380 mil pequenas empresas, e aí o restante são médias e grandes empresas, né? Então, São Paulo, a cidade de São Paulo, ela tem um panorama muito parecido com outros municípios de grande porte, né? E a gente entende que a cidade de São Paulo, ela vai continuar figurando com crescimento de MEs, né, que faturam acima de 80 mil reais até 360 mil, porque a gente sabe que é uma cidade que tem potencial de consumo e os gastos da população se refletem no faturamento das empresas. Bom, São Paulo daqui para frente, Carlos, para a gente pensar o futuro da cidade de São Paulo, como tornar essa cidade ainda mais atrativa para os empreendedores, já que os números indicam que esta é, sim, uma cidade que muito empreende. O que precisamos fazer, mudar, aprimorar daqui para frente? Olha, Frumento, a gente sempre vai ter que deixar o ambiente dos pequenos negócios mais fácil, né? Na cidade de São Paulo, hoje você já abre uma empresa em 24 horas, então é rápido abrir. Mas as demandas das pequenas empresas e os desafios das pequenas empresas vão muito além disso, né? Quando você tem uma empresa e você começa a crescer, a principal dificuldade que abre a porta, que bate a porta, melhor dizendo, das empresas, é a falta de mão de obra, né?
Mas isso vem em reflexo a uma outra pesquisa. 60% das pessoas, dos brasileiros, querem ter seu próprio negócio e não querem ser funcionários, né? Então, um dos maiores desafios que vai bater a porta de qualquer município, mas especialmente em territórios do porte, do volume de uma cidade de 11 milhões de habitantes, é sim, né, a falta de mão de obra. A gente vê muitos trabalhadores por conta própria na cidade, isso tende a continuar se elevando. A população paulistana vai envelhecer, né? Hoje a gente tem praticamente 17% da população acima dos 60 anos, e daqui 10 anos isso deve chegar a 25, 26, 27%, né? E essas pessoas serão também empreendedores, né? Então, a configuração dos negócios na cidade de São Paulo vão mudar pelo perfil, né, do consumidor, mas também do perfil do empreendedor. E como infraestrutura, é lógico que a logística vai bater a nossa porta, né? Hoje a gente já tem mais de 450 milhões de pedidos de compras feitas online. Imagina daqui 10 anos o quanto isso vai crescer e o quanto que isso vai impactar na logística da cidade, já que essas compras são entregues, né, muito provavelmente por empreendedores, né, que trabalham aí via aplicativo, via outros, né, meios que acabam impactando aí no nosso dia a dia e com certeza no nosso trânsito. Tanto que você citou aí o setor de entregas e de cargas, dois segmentos que, enfim, que o número de empresas abertas foi alto e isso deve continuar crescendo, né? Que tipo de logística, de estrutura a gente tem que pensar em construir para conseguir absorver esse crescimento todo das entregas, das compras online, dessa mudança de hábito que vem desde a pandemia, mas que não diminuiu o ritmo depois do final da pandemia, né? Ao contrário, só continua aumentando, né? Exatamente, Adriana. Assim, os dados são que em 2020 a gente abriu 310 mil empresas na cidade de São Paulo, né? E agora, em 2025, a gente abriu 500 mil empresas. A gente tem visto, por meio das nossas análises, que o crescimento do volume de compras online só cresce, né? A gente vê que também o caminho das micro e pequenas empresas é vender online, porque caso contrário não vai ter mercado, né? Hoje praticamente 81% das empresas, sejam de micro ou de pequeno porte, ela já tem comunicação com o cliente via ferramentas como o WhatsApp, mas muitas delas ainda não estão com maturidade digital suficiente e vão precisar estar. Assim que estiver, isso vai impactar onde? Isso vai impactar em entregas, né? Isso vai impactar em mais carros, motos no nosso sistema viário e, consequentemente, esse provavelmente vai ser um dos grandes desafios que a gente vai enfrentar no futuro. Além, logicamente, conforme disse, né, do envelhecimento da população e de outros segmentos que com esse envelhecimento eles vão vir juntos, né? A gente sabe que a terceira idade ela vai consumir tipos de serviço muito diferentes dos jovens e vocês sabem bem que isso vai impactar em outras necessidades que a cidade vai trazer. Bom, a gente conversou aqui no São Paulo Entre Nós com o Carlos Alberto Freitas, gerente do escritório Centro do Sebrae São Paulo. Muito obrigado pela sua entrevista, pelo seu tempo e disposição aqui na Band News FM. Até uma próxima. Obrigado, Frumento. Obrigado, Adriano. O Sebrae sempre estará à disposição. Muito obrigado. Um grande abraço.